Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a nossa igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Meu irmão, como é que está seu coração hoje? Você está feliz em Deus? Amém? Eu ouvi pouco amém hoje, hein? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Como diz o Paulo Júnior, né? Deixa o Espírito do Senhor ministrar no seu coração nessa noite. Eu queria ler um texto. Guilherme, a versão que eu estou usando aqui é NVI, tá? Mateus capítulo 14. Guilherme, você consegue projetar aí para todo mundo? Mateus 14, a partir do verso 22. NVI. Aleluia. A palavra de Deus nos diz o seguinte: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto eles despediam a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Repete assim comigo: quando entraram no barco, o vento cessou. Existe um ponto interessante aqui na história do ministério de Jesus, que todas as vezes que Jesus vai fazer algo grande, ele se isola para orar. Todas as vezes. Quando você vai ler o Evangelho de Jesus, você sempre vai perceber isso. E aqui nesse texto, ele fez isso. Ele mandou os discípulos irem adiante, porque ele ia dissipar, mandar aquela multidão embora, e depois ele se reservou para orar. Então a gente percebe que antes de Jesus fazer grandes coisas, ele se isolou. Quando foi o batismo dele lá com João Batista, ele se isolou antes para orar. Quando ele foi para a crucificação, ele também foi para o jardim e se isolou. Isso nos mostra que se Jesus precisava ter com Deus, imagine nós. Se Jesus, que é o Filho de Deus, precisava de reservar um tempo para falar com Deus, eu e você também precisamos. E aqui Jesus nos revela alguns princípios. Jesus, ele não acalma a tempestade quando ele está longe. Imagina a cena. Jesus decidiu ir até os seus discípulos que estavam no barco, e a Bíblia traz uma perspectiva para nós que o mar estava extremamente revolto, que os discípulos estavam muito preocupados com a fúria do mar naquela noite. E Jesus começou a andar sobre as águas e foi ao encontro deles, e mesmo de longe, avistando o barco, vendo
a forma como os discípulos estavam dentro daquele barco, mesmo assim Jesus não acalmou a tempestade. Da mesma forma, ele também não acalmou quando ele começou a andar sobre as águas, porque Jesus, poderoso como ele era, poderia ser simples. Moisés, quando foi atravessar o Mar Vermelho, Mar Vermelho, é isso mesmo? Ele simplesmente bateu o cajado, o mar abriu. E as pessoas passaram a seco. E Jesus andava sobre as águas com o mar revolto. O mar não se acalmou, porque Jesus estava andando sobre ele. Da mesma forma, quando os discípulos viram Jesus e Pedro pediu para que Jesus, se fosse Jesus, para que Pedro pudesse ir até ele, mesmo assim, quando Pedro colocou os pés nas águas e começou a andar, nem assim o mar se acalmou. E nem mesmo quando os discípulos estavam com medo, e Jesus vendo aquela cena. Então nós entendemos que somente quando ele entra no barco, o vento cessa. E esse é um princípio poderoso nesse texto. Que a tempestade somente cessou quando Jesus entrou no barco. E ele diz para nós hoje, coragem, porque sou eu. Esse barco, ele pode ser ilustrado como a nossa vida. Essa tempestade, ela pode ser ilustrada por uma infinidade de coisas que nós estamos vivendo. Cada um no seu desafio, cada um na sua necessidade. Qual que é a tempestade da necessidade sobre a sua vida hoje? Sobre o seu casamento? Sobre a sua criação de filhos? Sobre os seus familiares? Sobre uma doença? Sobre a salvação? Sobre um vício? O que tem sido a nossa dificuldade? Qual tem sido a tempestade que tem estado sobre a nossa vida? E aqui nós aprendemos que o reino de Deus não se move pela sua necessidade. Ele não se move, o reino de Deus não se move pela minha necessidade, pela sua necessidade. O reino de Deus, ele se move a partir da nossa fé. É a partir da nossa fé que o reino de Deus se move. E alguns exemplos na Bíblia para mostrar isso para nós. Quando Deus mandou o profeta para ter com aquela viúva, ele chegou lá e falou para ela assim: minha filha, o que você tem aí que eu posso multiplicar? Ela falou: não tem nada, só tem vasilha. Então junta aquele tanto de vasilha lá e o azeite começou a derramar, ao ponto que resolveu todos os problemas dela. Então aquela viúva, ela tinha necessidades. A sua família estava passando por necessidades. Mas quando ela se moveu em fé, a partir da palavra daquele profeta, o milagre sobre a vida dela aconteceu. Da mesma forma, a gente vê isso na história da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher havia uma necessidade, porque por 12 anos ela padecia com aquela doença. E para aquela época, ter aquela doença, ela foi isolada de tudo e de todos. Ela foi isolada da sua família, ela foi isolada dos seus amigos. Ninguém ficou na vida dela. E por onde quer que ela passasse, novas pessoas que ela conhecesse, na hora que visse a condição dela, elas eram obrigadas a se afastar dela. Então havia sobre ela uma necessidade. Então quando ela se move em fé, e ela disse: se eu ao menos tocar nas vestes dele, eu serei curado. Só que esse ato parece simples, mas ele não é. Ela tinha que sair em multidão. E para ela sair em multidão, se alguém que a conhecesse a visse ali, ela poderia ser apedrejada até a morte. Ela não poderia estar naquela condição em meio a uma multidão. Mas ela nem sequer conseguiu andar, ela teve que se arrastar, porque tamanha era a multidão em volta de Jesus. Quantos desafios ela teve que enfrentar para conseguir se mover em fé. E quando ela se moveu em fé, houve um milagre sobre a vida dela. Da mesma forma, quando a gente olha para a vida daquele paralítico, daquela cena onde os amigos içaram ele de cima de um telhado, aquele se moveu em fé. Por quê? Olha o tamanho da exposição que ele se cometeu.
Imagina aquela cena. Imagina ele lutando contra passar vergonha, porque você tinha uma multidão de pessoas em volta de uma casa, de um lugar onde Jesus estava pregando, de repente ele sobe no telhado, a um lugar onde todas as pessoas o viam. Mas em um ato de fé ele se moveu, junto com todos os seus amigos. E quando ele desceu diante de Jesus, Jesus o curou. Ele se moveu em fé. E voltando para os discípulos, eles tinham várias necessidades naquela noite. Eles estavam com medo. E a gente entende uma coisa, que Deus não se move por necessidades. Deus se move por fé. E você se pergunta, eu não sei o que você tem vivido, não sei como está a sua vida diante de Deus hoje. E nessa noite eu quero explanar pontos muito importantes da nossa vida cristã hoje, que pode mudar a forma como você tem vivido com Deus até aqui. E é importante você entender tudo isso, porque muitas vezes, diante de necessidades, a gente se pergunta, será que ele, o Senhor, não está vendo o que eu estou passando? Eu posso te dizer, Ele está vendo. Será que Ele não sabe o que eu estou passando? Eu quero te dizer, Ele sabe o que você está passando. Não importa o que existe sobre a sua vida. O Senhor o conhece, desde antes da fundação do mundo. Ele que te criou, Ele que te gerou, Ele que te fez. E para te criar, Ele fez todo o universo. Então você acha que Ele não sabe o que você vive, o que você passa? Você acha que Ele não sabe sobre as suas necessidades? Porque o ponto é que hoje não é viver conforme a nossa necessidade, mas é viver por fé. Amém? O seu milagre não é uma resposta de Deus para a sua necessidade. Entenda, o seu milagre não é uma resposta de Deus para a sua necessidade. O seu milagre é uma resposta de Deus à sua fé. O milagre de Deus, ele é uma resposta para a sua fé. Porque não é sobre necessidade, porque todos nós temos necessidades. Mas é sobre fé, porque essa nem todos têm. Nem todos têm essa fé. E é por isso que todo mundo tem várias necessidades, mas nem todo mundo tem vivido a resposta de Deus. Porque nós não temos aprendido a viver uma vida por fé. Porque tudo que nós aprendemos foi viver por necessidade. Em Jeremias 33:3, não precisa projetar, diz assim: clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis, para que você não conhece. E aqui o Senhor nos chama para clamar a Ele. Ele diz, me clame, que eu vou te responder e vou te mostrar coisas grandiosas e coisas insondáveis que nós não conhecemos. A fé libera milagres reativos. Reativos. Eu disse para minha esposa que eu não ia contar algumas histórias, mas eu vou contar só essa. Lá em casa, muitas vezes as nossas DRs, elas são reativas. Eu faço algo e ela reage àquilo que eu faço. Na maioria das vezes é assim. Eu não sei como é que é na sua casa, mas na minha é quase que todo dia. Eu faço algo e ela reage. Com Deus não é diferente, porque nós vivemos uma relação. E quando nós passamos a ter uma relação com Deus, uma relação de fé, essa fé, ela reage. Ela produz sobre nossas vidas milagres reativos. Porque, meus irmãos, entenda uma coisa, quando a gente fala de milagre, muitas vezes a gente imagina coisas grandiosas. Um cego vendo, um surdo ouvindo, um câncer sendo curado. Embora tudo isso seja milagre. Mas a gente não pode simplesmente menosprezar aquelas pequenas coisas que Deus faz nas nossas vidas todos os dias. Deus nos dá o privilégio de desfrutar de uma vida milagrosa em Deus todos os dias. Porque é isso que uma relação faz.
É isso que uma relação produz em nós. Então a fé libera milagres reativos. Então você dá um passo, os céus reagem. Você dá um passo de fé e os céus se movem. Você libera uma semente de fé e os céus reagem sobre a sua vida. E uma fé libera milagres reativos. É tudo isso que eu estou te dizendo. Agora, existe o contrário de tudo isso. Que uma fé passiva não gera nada. Uma fé passiva não gera nada, ela não produz nada. Uma fé passiva não gera fruto nenhum. Ela não gera vida, ela não muda história. Uma fé passiva não permite você se comprometer com a igreja onde você serve. Uma fé passiva, você não cresce espiritualmente em Deus. Uma fé passiva, ela não produz dons do Espírito se manifestando na nossa vida. Isso tudo é o que uma fé passiva faz. Porque a passividade é igual à neutralidade. E a neutralidade não muda nada nessa vida. Absolutamente nada. Quando Jesus te chamou para uma nova vida, quantos aqui já aceitaram Jesus? Deixa eu ver. Você já entregou sua vida para Jesus? Eu quero te dizer, isso é para você. Quando Ele te chamou, Ele não tirou de uma vida negativa para viver uma vida neutra. Jesus não te tirou de uma vida negativa para viver uma vida neutra. Porque é muito simples. Eu fumava, agora eu não fumo mais. Eu bebia, eu não bebo mais. Eu traía e não traio mais. Eu mentia, agora eu não minto mais. Isso é tudo muito pequeno diante de uma vida com Deus. De você levar a sua vida apenas de algo que você deixou, porque eu quero te dizer, existem muitos homens por aí que têm ajudado pessoas a se libertarem desses vícios. Você tem várias instituições que estão tratando drogados, que estão tratando alcoólatras. Existem tantos homens que são capazes de te ajudar nesse processo. Agora, que você precisa entender que o nosso chamado não é para sair de um lugar ruim para um lugar neutro. Sair do reino das trevas para ser transportado. O nosso chamado ele é de sair do reino das trevas para sermos transportados para o reino do Filho do seu amor. Deus nos chamou para viver uma vida de milagres. Deus nos chamou para viver uma vida maravilhosa. Uma vida grandiosa. Uma vida de grandes conquistas e pequenas conquistas diárias com Ele. Deus nos chamou para um lugar mais alto, para um lugar de grandeza, para um lugar de viver milagres. Porque, meus irmãos, Jesus resolveu um problema que só Ele podia resolver. Porque nós todos somos feitos escravos pelos nossos pecados. Mas pela justiça de Deus, somos frutos da justiça. Nós somos filhos de Deus. Isso é a maravilhosa graça de Deus para nós. Que foi nos dada de graça. Simplesmente porque Ele nos amou. A mim e a você. E voltando para os discípulos, naquele barco, havia uma necessidade sobre eles. Então Pedro afunda, Jesus olha para ele e vê uma necessidade. Jesus não resolve o problema até o momento específico. Esse momento específico foi ele entrar no barco. Foi quando ele resolveu o problema, a necessidade que os discípulos tinham. E o princípio que Jesus estabelece aqui, ele é: eu quero criar uma fé, eu quero criar em vocês
eu quero criar em vocês não uma fé circunstancial, mas uma fé existencial. Vocês vão ficar em paz, não porque o mar se acalmou, mas porque eu estou com vocês. Esse é o princípio. É isso que nós precisamos de olhar para esse texto e aprender nisso essa noite. Porque a calma sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, não é um mar que se acalmou. Não é um vento que parou de soprar. É porque Jesus está comigo e está com você. Jesus está com sua casa, Jesus está com sua família. Não importa o que seja, não importa o vento que sopre, não importa a onda que bata contra a sua vida. O que importa é que Jesus está conosco. Amém? Você crê nisso? Jesus não acalmou a tempestade antes de chegar no barco, porque a chave para viver em paz não é porque as ondas estão baixas, ou porque os ventos estão calmos, ou porque os gigantes da nossa vida são pequenos agora. É porque ele diz: eu cheguei, coragem, sou eu. É isso que ele diz para você nessa noite. Meus filhos, sou eu cheguei, eu estou com você até a consumação dos céus. Até o fim eu estou com vocês. As ondas estão lá, os ventos também estão lá, batendo sobre aquele barco. Os gigantes estão lá. Mas Jesus diz: eu também estou com vocês em meio a essa tempestade. E aqui nós temos alguns exemplos da Bíblia para nos mostrar isso. Quando você olha para a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando você vai entender aquilo lá, você... É engraçado, irmãos, porque imagina uma cena. Quando olharam por cima, tinham 4 homens lá naquele lugar. Imagina. Porque tantas coisas poderiam acontecer naquela situação para Deus livrar eles daquela situação. Simplesmente não podia pegar fogo. Podia tentar acender aquela fornalha e ela simplesmente o fogo não via. Mas o que Jesus fez? O que Deus fez com eles aquele dia? O anjo do Senhor entrou com eles naquele lugar, o fogo veio e não os consumiu. Da mesma forma, Daniel na cova dos leões. Como que pode? Poderia também ter sido uma forma diferente, simplesmente os leões não quererem entrarem naquele lugar onde ele estava. Mas não, os leões entraram, estavam famintos. Só que o anjo do Senhor fechou a boca deles, eles não comeram Daniel. E eis um milagre. Então o que nós percebemos é que Deus está conosco. Deus está comigo, está com você. O Deus que permite é o Deus que protege. E aí você pergunta: e por que Deus se esqueceu de mim? E aí você simplesmente olha para o tamanho da sua tempestade. A presença da tempestade, ela não significa a ausência da presença do Senhor. Amém, meu irmão? Não importa o tamanho dessa tempestade. Ela não significa a ausência da presença de Deus na sua vida. Porque o Senhor diz que o modo que eu opero simplesmente é diferente. Da sua forma de ver, da sua forma de pensar, da sua forma de entender. Porque muitas vezes nós simplesmente agimos por necessidade e não agimos por fé. Em Salmos 23, 5, o salmista diz assim: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. E mais uma vez, eu te digo: coragem, sou eu estou com vocês. Não importa o que está acontecendo sobre a sua vida, o Senhor está conosco.
A nossa confiança tem de ser na presença do Senhor e não na circunstância. Você tem depositado a sua confiança em quê, meu irmão? Sobre a circunstância ou no Senhor? Porque se você confia mesmo que o mar está revolto, mesmo que a porta se feche, eu estou declarando que eu dependo daquilo que me cerca. Eu dependo do Senhor. Deus, portanto, está comigo. Se Ele está comigo, tudo vai bem. E Jesus, então, Ele entra no barco. E a tempestade cessa. Confia que eu estou com você. Isso é tudo que eu preciso saber. Isso é tudo que eu preciso entender. De que o Senhor está comigo, Ele está com você. Então tudo que nós precisamos está lá, Jesus está lá. No nosso barco, na nossa vida. Ele está conosco. Se sua confiança é quando tudo vai bem, no dia bom, numa porta aberta, a sua confiança não está no Senhor. Entende isso? Em Salmo 125:1, o salmista diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Em Salmos 27, de 1 a 3, ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Isso revela homens que confiam no Senhor, que não importa quem tem se levantado contra a sua vida, confie no Senhor. Em Provérbios 3:5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. E esse é um ponto extremamente importante para nós, porque muitas vezes nós nos apoiamos naquilo que nós entendemos, agimos por vista, nas nossas decisões do dia a dia. E aqui é importante você lembrar para a vida de Jesus e aprender com Ele, que toda vez que Jesus faria algo, Ele se recolhia em oração, Ele buscava o Senhor. Então, quando nós olhamos para a nossa história, a gente encontra em nós muitos erros, muitas coisas que nós fazemos de errados, porque simplesmente nós não buscamos ouvir de Deus a resposta para aquilo que estávamos diante de nós em fazer. Pois uma fé que confia é uma fé que espera. E aí eu te pergunto, você tem esperado no Senhor? O tempo de Deus não vai se condicionar ao nosso tempo. Não se iluda com isso. Pois vivemos num tempo onde tudo é acelerado. É isso que a internet fez conosco. Tudo que nós queremos é assim. É a geração fast food. Nós queremos tudo para ontem. Muitas vezes nós não estamos submetendo a nossa vida a viver um processo, porque nós fomos condicionados a esse tempo a viver uma vida acelerados. E isso interfere diretamente em esperar em Deus. E esse aceleramento para dentro de nós, ele traz o quê? Ansiedade. Nós nunca tivemos uma geração com tanta ansiedade. A quantidade de adolescentes que estão vivendo ansiosos. Quem tem filho adolescente pode testemunhar um pouco disso. É muita ansiedade, muitas crianças. Se nós sofremos com isso, imagina nossos filhos. Eu fico todos os dias insistindo com meu filho, espera. Viro para o João Gabriel, espera.
Espera. Mas ele acha, ele quer, às vezes a gente está ouvindo uma música no carro, ele quer que eu passe a música instantaneamente quando ele pede. E existe um delay ali, para que o sistema entenda o comando que eu dei ali no volante do carro, para que a música mude. E esse processo, ele nos atrapalha a viver o processo em Deus, muitas vezes. O lugar de Deus não é fazer o que você quer, mas operar segundo aquilo que Ele quer. Obedecer ao Senhor é o caminho. E para mim, um dos maiores exemplos sobre obedecer a Deus é a vida de José, do Egito. Ele obedeceu a Deus, e ele viveu um doloroso processo, de muitos anos. E como é que José terminou? Como governador do Egito. Quando ele se tornou governador, ele tinha o quê? 30 anos? E foi até 110, não é isso? São 80 anos de governo. E é engraçado que o processo de Deus na vida dele deixou ele tão humilde, que quando a família dele chegou diante dele, ele correu e abraçou eles. Como é que seria você no lugar de José? Como é que você trataria as pessoas que te venderam como escravo? O que você faria? Com a mente que nós temos hoje. Porque o que nós precisamos de entender para a mente que nós temos hoje é que nós precisamos de uma mente transformada. De uma mente que precisa aprender a viver os processos de Deus. Porque o Deus é o Deus do tempo. Embora Ele esteja fora do tempo. Porque o tempo de Deus não é o que Ele precisa, mas o tempo que você precisa para estar pronto. Eu vou repetir, o tempo de Deus não é o que Ele precisa, mas o tempo de Deus, Ele é o tempo que eu e você precisamos para estar prontos. Vamos imaginar uma coisa. Estava tendo uma conversa com o Ranieri essa semana, e depois eu cheguei em casa, fui conversar isso com a Daiane, e falei para ela assim, eu entreguei para você ali 0,25 gramas de um esperma. 9 meses depois você me deu 3,1 kg de uma criança linda. É o processo de gerar. Ela gerou um filho. Eu entreguei para ela uma semente, ela gerou um filho. E aí você olha para esse tempo e vê um tempo geracional. Mas quem diz que tem que ser 9 meses? Foi Deus que estabeleceu isso. Quando você olha para os animais, cada animal tem uma fase diferente de geração. Só que esse processo de geração durante 9 meses não é para a mãe. Deus poderia simplesmente falar assim, eu vou gerar uma criança em 3 meses. Poderia, Ele é Deus. Só que esse período é para gerar eu e você, homem, como pai. Somos nós que estamos gerando pai. José, pai de Jesus, ele foi um pai adotivo. Ele foi um pai adotivo. Aqueles 9 meses da geração de Jesus foi para ele adotar Jesus em seu coração. Da mesma forma, independe se somos pais biológicos ou não dos nossos filhos, mas aquele período, ele é para adotar, porque não adianta você simplesmente ser o pai biológico do seu filho, e você não adotar ele no seu coração, de nada adianta, porque nós temos visto muitos pais, que rejeitam seus filhos, por quê? Porque ele não foi gerado, ele não esteve ali participando da geração daquela criança. E por causa disso ele não conseguiu adotar aquela criança em seu coração, mesmo aquela semente sendo dele. Então nós entendemos que existe um tempo de Deus sobre as nossas vidas. Existe um tempo de Deus para as nossas vidas. Para cada processo de Deus na nossa vida existe um tempo, aonde Ele promove
da forma como Ele quer, porque Ele poderia resolver todos os seus problemas assim. Só que aí vem a pergunta: você está pronto? Porque eu vou te dizer, meu irmão, você não vai encontrar. Se a gente olhar para a arca de Noé, beleza, a arca em si, você constrói em um ano. Agora, você gera um Noé em um ano? Você gera Davi em um ano? Você gera um José em um ano? Você gera Abraão em um ano? Não. Todos os homens, os heróis da fé, foram anos e anos de geração. Moisés viveu 3 tempos de 40 anos. Os 40 anos que ele passou vivendo nos palácios do rei, ali no Egito, Deus precisou de mais 40 anos no deserto para quebrar ele, para então ele cumprir o chamado de Deus. Então nós estamos falando de 80 anos. E muitas vezes a gente se converte, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos a nossa conversão, e a gente começa a questionar a Deus por que muitas coisas na nossa vida simplesmente não acontecem. Porque nós estamos olhando por um prisma da nossa necessidade, e nós não estamos olhando para o processo de Deus na nossa vida. Existe um processo de Deus nas nossas vidas, meus irmãos. Existe um tempo de Deus para todas as coisas. O próprio Jesus foi feito em processos. Não só do período da sua gestação, mas foram 30 anos até que começasse o ministério dele. Foram 30 anos, onde ele cresceu no pior lugar daquela época, aonde ele passou a ter... Que é engraçado, a gente que cresce no interior, quando você vai dar referência, quando alguém te pergunta quem é você, as pessoas logo perguntam: quem é seu pai? Porque eles querem saber quem é a sua geração, eles querem saber quem é a sua família. E aí quando a série do The Chosen mostra isso muito claramente, em uma cena onde Jesus volta para a cidade dele, e ele começa a falar lá fazer a leitura no Sinédrio, e ele então se revela sendo eu sou. Todas as pessoas falam: peraí, você? Como assim? Cresci com você é o filho de José, o carpinteiro. Ninguém acredita que ele seria o Messias, e continua não acreditando até hoje. Tantas evidências que houve, não continuam acreditando até hoje. Por quê? Porque Jesus nasceu de Nazaré, ele veio de Nazaré. Então, Deus, até mesmo Jesus, precisou de um processo para o seu ministério. E Deus é um Deus que respeita processos. A fé que espera o tempo que dura. Deus não é como nós, meu irmão, porque tudo que Deus faz é para sempre. Tudo que Ele faz é para sempre. A nossa salvação, ela é eterna. Não há nada que você faça ou deixe de fazer que vai mudar isso. Que Ele me salvou e Ele te salvou. E é isso que Deus faz. Tudo que Ele faz é para sempre. Deus tem para nós frutos que duram para sempre. E existe um princípio que é muito importante a gente entender, que quando a gente olha para aquela história sobre aquelas 2 casas que foram edificadas, uma sobre a areia, outra sobre a rocha, isso revela o tempo. Porque muitas vezes a gente quer uma casa muito rápida, a gente não se preocupa com a fundação, ou na forma como ela vai ser construída, simplesmente quer cobrir o telhado e passar para dentro. E às vezes o cara que está lá ainda terminando a fundação, o outro já está morando, fazendo churrasco na casa dele. Porque ele queria a coisa rápida.
E a gente entende uma coisa clara: quando bateu o vento, aquela casa sobre a areia se foi, e a que foi construída na rocha permaneceu. Tudo que nós precisamos, Deus já proveu antes da nossa necessidade. Então, antes da necessidade bater na sua porta, o Senhor Jesus já havia promovido tudo sobre a sua vida. Tudo que você precisava já foi separado para você. E nesse momento, Deus está preparando o ambiente para que eu e você possamos nos mover. A sua vida está sendo preparada em um ambiente para que você possa mover em fé. E por isso nós precisamos nos mover debaixo de uma fé que espera, de entender que existe um processo de Deus sobre as nossas vidas. Em Romanos 5, de 3 a 5, eu já estou indo para o encerramento, eu gostaria de chamar os músicos aqui, para a gente... Em Romanos capítulo 5, do verso 3 ao 5, a palavra de Deus diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Salmos 37, 18 diz assim: o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanece para sempre. O Senhor cuida de nós, meus irmãos. Ele cuida de mim, cuida de você, cuida da sua casa, cuida da sua família, Ele cuida dos seus filhos. A herança do Senhor, ela permanece para sempre sobre as nossas vidas. Deus estabeleceu a entrega como processo de salvação. E nesse processo da salvação, nós nos achegamos diante de Deus e entregamos tudo que nós tínhamos de ruim. Porque antes de Jesus entrar na nossa vida, não havia nada de bom em mim e você. Não havia. E aí nós chegamos diante de Deus, entregamos a Ele o nosso coração, falamos: Senhor, eis aqui minha vida. Eu lembro, meus irmãos, claramente o dia que eu ouvi a voz do Senhor. Esse mês de novembro é aniversário da minha conversão. Eu nem sei quantos anos tem isso, mas foi 97, quando eu entreguei minha vida para o Senhor. E desde então Deus tem me chamado a viver uma vida extraordinária na presença dEle. Mas muitas vezes a vida nos leva a viver segundo o nosso próprio entendimento. Esse é o grande desafio para o cristão nesse tempo contemporâneo que nós vivemos, aonde simplesmente nós deixamos de viver uma vida de fé e passamos a viver uma vida segundo o nosso próprio entendimento. E hoje é tempo, hoje é um dia, e eu quero te convidar. A gente vai cantar uma canção, e quando a canção começar, eu gostaria que você ficasse de pé junto comigo e você começasse a orar ao Senhor. Fala para Ele de tudo aquilo que você tem vivido. Fala para Ele que você precisa aprender a esperar nele, a depositar nele a sua confiança, a sua fé, a sua esperança. Assim como diz Romanos 5, não
Não só isso, mas também nós gloriamos nas tribulações, porque não sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, ela produz em nós um caráter aprovado diante de Deus. E o caráter aprovado, ele produz em nós esperança. E a esperança, ela não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E o chamado de Deus para a nossa vida hoje é: mova, se mova em fé, se mova em esperança. Deixe que o Espírito Santo de Deus conduza a sua casa em mover-se em fé, olhando para Cristo. Ele é o alvo, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Tira seus olhos da circunstância, da sua vida, e olhe para Ele, pois Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele tem as nossas vidas nas suas mãos. Tudo aquilo que nós precisamos está nele. Amém, meu irmão?